Olá, prezados cursistas! Espero que até aqui vocês tenham aproveitado ao máximo o estudo da primeira parte da nossa disciplina, Produção Textual na Educação Escolar. Eu sou a professora Simone Dantas, graduada em Letras Português pela Unimontes e pós-graduada em Leitura e Produção de Texto pelo ICEIB. Neste momento, vamos dar continuidade ao estudo da disciplina e contamos com a atenção de vocês nessa empreitada, ok? Registrem as dúvidas para discutirmos nos fóruns. Para isso, papel e caneta na mão. Mas antes de iniciar com nossos estudos, quero que vocês reflitam um pouco sobre a importância dos conhecimentos que vocês já possuem. Vocês já chegaram aqui nesta aula com uma bagagem de conhecimentos que vocês vêm adquirindo no decorrer da vida de vocês. Quero que você valorize esse conhecimento, porque eu valorizo o conhecimento de cada um de vocês, ok? Vocês estudaram com a professora Luciana alguns gêneros da redação oficial e também alguns documentos não oficiais, que são muito importantes para os falantes da língua portuguesa, pois são de grande utilidade no uso do dia a dia mesmo, concordam? Vamos relembrá-los? São eles: memorando, circular, carta social, ofícios, correio eletrônico, ata, relatório, dentre outros. Vocês também estudaram como se escreve um bom memorial. Para ilustrar, a professora Luciana fez um pequeno memorial de sua vida. Estão lembrados? Existem também outros textos que tratam de nossas experiências de vida, de valores e de concepções, a exemplo da biografia e da autobiografia, assuntos que abordaremos logo mais. Bem, a partir de agora vamos refletir sobre as qualidades de um bom texto, tais como clareza, coerência, precisão, concisão, coesão, objetividade e criatividade. Mas para isso, vamos retomar o conceito de texto, principal motivo de estudo aqui neste momento. Texto é a manifestação linguística produzida por alguém, numa situação concreta, o contexto, com intenção determinada. Sua produção pressupõe sempre a existência de um interlocutor, a quem o autor se dirige. Vocês entenderam bem o conceito de texto? É muito simples. Basta ter em mente que um texto, para fazer sentido, deve-se levar em conta seu contexto de produção, ou seja, para quem será escrito, qual a função social, com qual objetivo está sendo criado. Então, é importante que você dialogue sempre com o texto, faça perguntas e procure respostas nele. Assim, o texto será sempre entendível. Vocês já pararam para pensar que cada texto exerce uma função social? E o que isso quer dizer? Que cada texto será escrito ou lido dependendo da necessidade dos interlocutores, autor e leitor. Por exemplo, quando queremos fazer um bolo, qual texto nós utilizaremos? Uma receita, não é mesmo? Quando precisamos saber sobre os efeitos colaterais de um medicamento, usamos uma bula. Quando precisamos solicitar férias à nossa chefia imediata, usamos um requerimento. Observem que para cada função social temos um texto apropriado. Esses foram só alguns exemplos. Conversem com seus colegas e com o seu tutor e descobrirão que há uma quantidade de gêneros textuais muito ampla, principalmente no ambiente de trabalho. Como já vimos, desde os primórdios, os seres humanos buscam contar de alguma forma a sua história de vida. Mesmo antes da invenção da escrita, o autor recria, através de desenhos, em paredes de caverna, a sua própria história. Fatos que marcaram sua trajetória, apresentavam seu cotidiano, seus costumes da época. Essa é uma função importante da escrita. Temos algumas possibilidades de contar ou narrar a nossa ou a história de alguém. Uma delas, a professora Luciana, de forma muito clara, já nos explicou muito bem. Trata-se do memorial, lembram-se? Então,
Espero que tenham anotado todas as dicas da professora, pois elas serão valiosas para auxiliá-los a construir um belo memorial. Uma outra possibilidade de se contar a história de alguém é escrevendo a biografia de alguém ou sua própria autobiografia. Vamos ao significado? Biografia vem de bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. É um documento escrito que conta a vida de determinada personalidade, respeitando a ordem cronológica. Na biografia, devem constar datas, lugares, pessoas, acontecimentos marcantes da vida dessa personalidade. A biografia é redigida na terceira pessoa e pode apresentar-se quer como relato meramente informativo, quer como uma narrativa em que se evidencie e valorizem aspectos marcantes do percurso do biografado. Já a autobiografia é uma biografia redigida pelo próprio. O autor narra, na primeira pessoa, acontecimentos que seleciona da sua própria vida. Em geral, para caracterizar a sua personalidade. O relato autobiográfico tem geralmente um caráter mais expressivo do que informativo. Notaram a diferença entre os gêneros? Biografia é escrito em terceira pessoa e narra a história de vida de uma outra pessoa, enquanto a autobiografia é escrita em primeira pessoa e narra a própria história de vida de quem escreve, além de ser mais expressivo do que informativo. Isso quer dizer que demonstra mais os sentimentos de quem escreve. Querem um exemplo? Vou declamar para vocês a biografia de uma personalidade muito ilustre, Juca Chaves. Prestem atenção nas características desse gênero, ok? Juca Chaves. A sátira é a caricatura dos erros de uma sociedade na qual Juca, há mais de 3 décadas, é o seu artista maior. Carioca, nascido a 22 de outubro de 1938, compositor e cantor, poeta e escritor. É o autor e ator de sua própria arte. Com sua voz diferente, mas afinidade única, cantava aos 18 anos os defeitos do nosso país, debochando em trovas e canções, políticos, povo e seus costumes. Assim como Gregório de Matos, o Boca do Inferno, este cirano moderno de nariz agressivo, que do violão fez a sua espada, pagou e paga um alto pedágio para sua voz, segundo o imortal Jorge Amado, a mais livre do Brasil. As portas das rádios e TVs se lhe fecharam, os jornais, por medo, silenciaram, e em setembro de 62, com 3 anos de carreira, o menestrel, assim por todos chamado, exila-se em Lisboa, recebendo de um jornal de oposição, a República, a alcunha de O Trovador Maldito. 39 anos de carreira, o satírico Juca e romântico Juquinha é inegavelmente o mais completo e querido one-man show. Nisto leva vantagem de ser man, ele ironiza. Compositor, poeta, sonetista das rimas ricas, segundo o príncipe dos poetas Guilherme de Almeida. Músico de formação erudita por sua vasta obra, mais de 400 músicas, entre sátiras político-sociais e modinhas. É um mito à parte da cultura brasileira. Recebeu da imprensa portuguesa o título de O Menestrel da Liberdade e da brasileira O Menestrel do Brasil, na luta contra os patrulhamentos políticos e sociais. Segundo Zélia Gattai, ele é um anarquista. Graças a Deus, conclui o próprio Juca. Eis aí nosso Juquinha, o grande menestrel, maldito para uns, irreverente para outros, mas para ele mesmo, um vendedor de sonhos, o sonho da liberdade, exclusividade daqueles que pensam e são livremente. Gostaram do texto?
Vocês podem ler esse texto na íntegra no site www.dec.ufcg.edu.br/biografias. Como vocês devem ter notado, o texto declamado em poucas palavras retrata a trajetória de Jurandir Chaves, mais conhecido como Juca Chaves, famoso compositor, músico e humorista brasileiro, dando-nos a oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor. No caderno didático e também no site Brasil Escola, vocês poderão encontrar outros textos biográficos que ajudarão vocês. Agora, façam vocês a biografia de um dos colegas e capriche no texto, hein? Bem, por falar em caprichar, vamos conhecer agora algumas qualidades que todo bom texto deve conter. Quem no âmbito escolar nunca teve que elaborar um texto? Se ainda não se depararam com essa situação, certamente ainda passará por essa experiência. Para tanto, é necessário saber como construir tal texto. Ou seja, conhecer as estruturas e mecanismos que os auxiliem para o seu texto seja construído de forma adequada. Como já salientamos, imprimir qualidades ao texto, quanto à forma e ao conteúdo, aprimora o controle sobre a sua própria produção. No exemplo anterior, destacamos duas das qualidades indispensáveis à produção de um bom texto: clareza e coerência de ideias. Observe como a falta de clareza nas orações pode levar a construções ambíguas. Vamos observar? O turista disse ao guia que era pernambucano. Você pode me dizer quem era pernambucano? É o guia ou o turista? Ficou confuso, não é? Vamos melhorar o texto? O turista disse que era pernambucano ao guia. Melhorou, não é? No próximo exemplo, o supervisor de turma pegou o aluno correndo no pátio. Quem realmente estava correndo no pátio? O supervisor de turma ou o aluno? Vamos tentar retirar essa dupla interpretação? O supervisor de turma pegou o aluno que corria no pátio da escola. Nestes dois exemplos que acabamos de ler, vocês puderam observar que faltou clareza, qualidade imprescindível a um bom texto. O Manual de Redação Oficial sinaliza a importância de um texto claro. A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita compreensão imediata pelo leitor, sem confundi-lo. No entanto, a clareza não é algo que se atinja por si só. Ela depende estritamente das demais características da redação oficial. Um bom texto, para ser claro, requer certos cuidados. Vamos ver alguns? Evitar frases ambíguas, construções sintáticas complexas, uso do padrão culto de linguagem, evitando-se o uso de gírias e jargões. Também deve ser evitado o emprego de palavras desconhecidas e longas. Escolha simples e, se possível, as curtas. A ausência de sinais de pontuação ou o uso inadequado também comprometem a clareza do texto. Para conseguir escrever com clareza, é preciso pensar com clareza. Não existe meio termo. Se o texto for claro, o autor dirá exatamente o que pretende dizer. Caso contrário, o texto ficará confuso, resultando uma leitura improdutiva. Iremos agora abordar dois dos elementos mais importantes para tecer um bom texto: concisão e precisão. Conciso é o texto que consegue transmitir um máximo de informações com um mínimo de palavras. Para que se redija com essa qualidade, é fundamental que se tenha, além do conhecimento do assunto sobre o qual se escreve, o necessário tempo para revisar o texto
depois dele pronto. É nessa releitura que muitas vezes se percebem eventuais redundâncias ou repetições desnecessárias de ideias. O esforço de sermos concisos atende basicamente ao princípio da economia linguística. A mencionada forma de empregar o mínimo de palavras para informar o máximo. Meus caros, prestem bastante atenção. Não devemos, de forma alguma, entendê-la como economia de pensamento. Isto é, não se deve eliminar passagens substanciais do texto no afã de reduzi-lo de tamanho. Lembrem-se, trata-se exclusivamente de cortar palavras inúteis, redundâncias, passagens que nada acrescentam ao que já foi dito. Estão entendidos? Para alcançar esse objetivo, é necessário que se determine as informações relevantes e se avalie com precisão o significado das palavras e expressões utilizadas. Se o texto for agradável, com palavras bem selecionadas e construções claras, a mensagem tem chances maiores de ser melhor compreendida. Para escrever com concisão, evite uso excessivo de pronomes pessoais como eu e nós, as repetições desnecessárias, as redundâncias e pleonasmos, como enormemente grande e entrar para dentro, subir para cima. Procure ser objetivo, economize verbos sem, é claro, causar prejuízo à comunicação. Amplie seu vocabulário, assim você terá condições de optar pelo simples em lugar de complexo. Um texto conciso é um texto enxuto, ok? E a precisão, sabem o que é? Ou o que é um texto preciso? Vamos ver? A objetividade e a rapidez na exposição do pensamento são exigências modernas para a produção de um bom texto. Por isso, a necessidade em se buscar a clareza de raciocínio, a coerência de ideias e o vocabulário adequado. Um bom texto precisa ser dinâmico, o que só é possível evitando palavras desnecessárias, utilizando frases curtas e vocabulário conhecido pelo receptor, que é a quem o texto se destina. Não se esqueçam disso, tá? Para ser preciso, evite palavras vagas, compridas e difíceis, que estão além da capacidade de compreensão do leitor. Optar pela simplicidade é sempre uma boa alternativa. Sempre que puder, evite também o emprego de palavras que causariam imprecisão, como, por exemplo, diversos, muitos, vários, poucos, quase todos, alguns, há tempos, dentre outros. Termos como esses deixam a ideia vaga, gerando dúvidas em quem lê e prejudicando a compreensão da mensagem. Para não cair nessa armadilha, ler e revisar o texto é um mecanismo que nos auxilia na correção textual, além de nos deixar treinados para as próximas escritas. Falemos agora da objetividade, coerência e coesão, importantes qualidades de um bom texto. A objetividade sempre é citada para compor um texto de excelência. Mas afinal, o que é objetividade? Podemos observar que em todas as situações comunicativas há várias ideias que permeiam as informações e todas elas estão direta ou indiretamente vinculadas ao assunto. A objetividade relaciona-se a essas ideias. Tenham sempre em mente que para escrever com objetividade, o autor precisa ficar atento à exposição das ideias mais relevantes, retirando do texto as informações desnecessárias, as quais geralmente distanciam o leitor do foco do assunto abordado. Sobre esse elemento, o primordial é saber definir quais são as principais informações que se deseja transmitir. Separar o que é relevante
do que é desnecessário. Mais uma vez, a construção de frases curtas e independentes e a escolha de vocabulário simples são auxiliares indispensáveis. Vamos ver um exemplo disso? Sabemos que a leitura segue um trajeto que começa pela codificação pictográfica, que é a leitura de uma imagem, de imagens reais ou inventadas, impressas, televisionadas, filmadas, computadorizadas ou aparentes, como os fenômenos da natureza, passa pela decodificação ideográfica. Quando os símbolos são invenções e criações individuais ou de pequenos grupos carregados de ideias, e a leitura significativa em que as ideias e símbolos espontâneos são substituídos pelos signos pertencentes à língua materna de um povo. Esse fragmento pretende informar sobre as etapas da aprendizagem de leitura. No entanto, esse objetivo não ficou claro, pois o excesso de informações, a abordagem de assuntos diferentes e o uso de períodos longos utilizando vocabulário complexo são fatores que comprometeram a objetividade do texto. Nesse caso, o texto se torna confuso, de difícil entendimento. Para que um texto seja considerado objetivo, ele deve apresentar elementos de coesão e coerência. A coesão e coerência textual são fatores imprescindíveis para a construção de um bom texto. É muito comum encontrarmos textos de nossos alunos que carecem destes elementos que tanto contribuem para a compreensão de uma produção textual. Como, então, podemos ajudá-los a sanar dúvidas tão recorrentes e permitir que aprimorem a escrita? Além de uma sequência lógica, a coerência, um texto precisa que suas ideias estejam encadeadas, ou seja, que haja articulação gramatical entre as palavras, entre as orações, entre as frases e entre os parágrafos. Essa articulação nós chamamos de coesão textual. A coesão textual é uma maneira de recuperar em uma frase um termo criado na primeira. Observem o exemplo a seguir. Por favor, digite 2 memorandos para a diretora. Coloque-os sobre a minha mesa. Observem que estas 2 frases constituem um texto, pois tratam do mesmo assunto. O que liga a segunda frase à primeira é o pronome os. Coloque-os. O pronome os recupera na segunda frase a expressão 2 memorandos. Logo, a recuperação de termos é um mecanismo de coesão textual. Podemos utilizar diversos mecanismos linguísticos para exercer a coesão de um texto. Um texto com coesão é um texto conectado, interligado. Vamos ver alguns mecanismos? Conjunções, mas, porque, portanto, embora, pois. Advérbios de lugar, ali, lá, aqui. Artigos definidos, a, as, o, os. Pronomes pessoais, ela, ele, nós, o, alhe. Possessivos, seu, teu, meu, nosso. Demonstrativos, aquele, aquilo, esse, este. Para ficar mais claro, vamos ver um outro exemplo? Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo. Precisamos tomar medidas urgentes. Você tem toda a razão. Vou mandar comprar um gráfico maior. Na frase, Senhor, o índice de violência cresceu tanto que já não há mais espaço no gráfico para apontá-lo, há a presença de 2 mecanismos coesivos. O conectivo que, estabelecendo a relação de consequência entre as orações, e a forma verbal junto ao pronome oblíquo, apontá-lo, substituindo a expressão índice de violência. Observem que estes elementos coesivos são de suma importância no texto,
pois exercem a função de economia linguística e mantêm a unidade textual. Não se esqueçam que o texto é como uma teia, uma tessitura, e todos os seus componentes são ligados para formar um todo, um texto completo. A coerência, por sua vez, é a conexão lógica, a ligação harmônica dos fatos, dos acontecimentos. Vamos ver seu sentido? A coerência textual está diretamente ligada à significação do texto e não mais aos elementos estruturais que o compõem, assim como ocorre com a coesão. A base da coerência é a continuidade de sentido, ou seja, a ausência de discrepância ou contradições. Em uma redação, para que a coerência ocorra, as ideias devem se completar. Uma deve ser a continuação da outra. Caso não ocorra uma combinação de ideias entre as frases, elas acabarão por se contradizerem e por quebrarem uma linha de raciocínio. Quando isso acontece, dizemos que houve uma quebra da coerência textual. Observem agora a figura a seguir. Quando chegarmos, não fique num canto com seus amigos, contando piadas sujas. A Helga quer que a gente fique no meio da sala. Como nos mostra a figura, de forma bem-humorada, a coerência está associada à capacidade de se estabelecer um sentido para o texto, de acordo com a situação de comunicação. Como podemos notar, o personagem Agar não compreendeu o sentido do pedido de Helga, porque acionou para a palavra canto um sentido literal. Quando o entendimento de determinado texto é comprometido, imediatamente alguém pode afirmar que ele está incoerente. Um texto pode estar perfeitamente coeso, porém incoerente. É o caso dos exemplos que veremos a seguir. As ruas estão molhadas porque não choveu. Percebam que no exemplo A, há elementos coesivos no texto, como a conjunção porque, os verbos estão molhadas e choveu. Enfim, do ponto de vista da coesão, o texto não tem problema algum. Contudo, ao ler o que diz o texto, percebemos facilmente que há uma incoerência. Pois se as ruas estão molhadas, é porque alguém as molhou. Ou a chuva ou algum outro evento. Não ter chovido não é um motivo de as ruas estarem molhadas, concordam comigo? O texto, então, está incoerente. O exemplo B. Estão derrubando muitas árvores e, por isso, a floresta consegue sobreviver. Neste exemplo, o fato de a floresta conseguir sobreviver, logicamente, não se deve ao fato de estarem derrubando árvores. Perceberam a incoerência? Vamos ao próximo exemplo. No verão passado, quando estivemos na capital do Ceará, Fortaleza, não pudemos aproveitar a praia, pois o frio era tanto que chegou a nevar. Percebam que há elementos coesivos, como quando, a, pois, o, tanto que, chegou. Contudo, esses elementos não são suficientes para estabelecer uma coerência textual. Como pode nevar na capital do Ceará, no Brasil, e ainda estando na estação do verão. Isso é incoerente, concordam comigo? Em resumo, podemos dizer que a coesão trata da conexão harmoniosa entre as partes ou componentes do texto, do parágrafo ou da frase. Ela permite a ligação entre as palavras e frases, fazendo com que um dê sequência ao outro.
Já a coerência, por sua vez, é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se contradizem e formam um todo significativo, que é o texto. Espero que até aqui vocês tenham compreendido bem as variadas possibilidades de imprimir qualidades ao texto. Mas se tenho que pensar em como construir um texto claro, coerente, coeso, objetivo, preciso, conciso, ainda terei que me preocupar com uma coisa: em ser criativo. Se esse é um questionamento que lhe passou na mente, saiba que a criatividade é uma das qualidades indispensáveis a uma boa produção de texto, pois criatividade é a capacidade de captar a atenção do leitor para o texto que você produz, evitando o emprego de expressões óbvias, desgastadas, repetições desnecessárias. Vejamos uma imagem aqui. Respeito ou morte? Você decide o caminho. Neste texto, a criatividade consiste na associação de uma placa de trânsito de advertência e uma frase de conscientização manuscrita, deixando claro que o motorista pode escolher respeitar as regras de trânsito ou correr o risco de morrer em um acidente. A criatividade está aí. A mensagem de advertência ficou implícita, mas chama muito mais a atenção do que se houvesse simplesmente a regra de trânsito ou uma advertência, por exemplo. Vejamos o próximo exemplo. Trecho de um relatório produzido pelo delegado Reinaldo Lobo. O preso pediu desculpa, disse que não tinha culpa, pois só estava na garupa. Foi checada a situação, ele é mesmo sem noção. Estava preso na domiciliar, não conseguiu mais se explicar. A motocicleta era roubada e sua boa-fé era furada. Esse texto é interessante, visto que um delegado de polícia usou o formato do gênero poema para produzir um relatório final de investigação. Existe uma estrutura específica para o gênero relatório de inquérito policial. O autor inovou ao substituir essa estrutura pela de um poema. Foi criativo, pois chamou mais a atenção para a decisão do delegado e para o fato em si, do que se tivesse sido escrito na estrutura que normalmente é. Observem que a criatividade tem a intenção de captar a atenção do leitor. O elemento mais importante de qualquer escrito é o leitor. Um texto criativo, ainda que trate de temas rotineiros, capta a atenção do leitor pelo estilo diferenciado. O escritor criativo evita expressões muito desgastadas, iniciar e terminar textos sempre da mesma forma, reinventa maneiras, descobre novas alternativas para se transmitir uma mensagem. Esperamos sinceramente que vocês possam fazer bom uso dessas qualidades que até aqui explicitei. No momento de realizar todos os seus pratiques, de fazer seu memorial e de todo e qualquer texto que vocês venham a escrever futuramente. Para entrar na reta final, iremos agora abordar outros gêneros de textos, que na maioria das vezes são relegados ao segundo plano, mas que são importantes e funcionais no dia a dia, pessoal e profissional. São os gráficos e tabelas. Observem a seguir alguns modelos de rótulos, tabelas, gráficos em barra, gráficos setoriais ou em pizza e gráficos em linhas, ok? Trata de um exemplo de rótulo de determinado produto. Nele podemos observar as informações nutricionais em formato de tabela, constando os valores nutricionais em uma determinada porção. Vamos ler? Valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, enfim. Vocês já pararam para ler rótulos de alimentos ou de outros produtos?
Geralmente, quem tem alergias de algum componente dos alimentos ou quem está fazendo dieta tem o hábito de ler todos os rótulos, principalmente a parte que informa os valores nutricionais. Os dados descritos no rótulo compõem uma tabela nutricional, ou seja, demonstram a quantidade de nutrientes e o valor calórico contido no produto. Vamos ver o próximo exemplo? Neste exemplo, nós temos um gráfico apresentando informações dos gastos mensais das famílias. Nesse gráfico, as barras são colocadas de modo contíguo, lado a lado, para facilitar a comparação entre as famílias com filhos e famílias sem filhos. Como podemos fazer a leitura desse gráfico? Vamos lá. As famílias com filhos gastam mais de R$300 mensais com alimentação. Já as famílias sem filhos gastam em torno de R$250. O gasto com transporte para as famílias com filhos é de mais de R$300. Já as famílias sem filhos gastam menos de R$300. Em seguida vem o item educação, recreação e cultura, habitação e saúde. Observaram? Agora vocês devem estar se perguntando, mas professora, qual a importância dos rótulos, tabelas e gráficos? Saibam, pois, que todos eles são portadores de textos que cumprem a função de informar, dizem a composição do produto, que cuidados são exigidos para seu funcionamento e manutenção, data de validade, modo de usar e de armazenar o produto, informações importantes, por exemplo, para funcionários da escola que cuidam da merenda escolar. Veiculam textos escritos curtos e utilizam imagens. São, portanto, importantes no nosso cotidiano pessoal e escolar. Depois de toda essa exposição, é relevante pensar que não é só importante saber construir um bom texto, como fizemos até aqui. É necessário também saber compreendê-lo. E neste contexto, o resumo tornou-se um excelente recurso assistivo, em auxílio à memória e à compreensão. O resumo é a reprodução, em poucas palavras, das ideias principais expressas pelo autor, uma abreviação do assunto tratado. Seu principal objetivo é de possibilitar ao leitor o interesse em consultar ou não o texto original. Mas como resumir um texto? Prestem muita atenção nessas dicas que vou dar aqui. Anotem que vocês podem precisar delas, tá? Primeira dica. O primeiro passo para se fazer um bom resumo é fazer antes uma leitura proficiente, buscando compreender o sentido do texto, qual o seu objetivo, qual o tema central. Neste primeiro momento, não se preocupe em saber o significado de todas as palavras isoladamente, mas de fazer uma relação lógica entre as frases, captar o sentido geral do texto. Segunda dica, reler uma vez, outra vez. Na segunda vez, vocês vão sublinhar as frases ou palavras importantes do texto. Distinguir os exemplos ou detalhes das ideias principais. Observar as palavras que fazem a ligação entre as diferentes ideias do texto, também chamadas de conectivos. Por causa de, assim sendo, além de, além do mais, pois, em decorrência de, por outro lado, da mesma forma. Outra dica, fazer o resumo de cada parágrafo, porque cada um pode encerrar uma ideia diferente, dependendo do texto. Num resumo, não se deve comentar as ideias do autor,
deve-se registrar apenas o que ele escreveu, sem usar expressões como segundo o autor afirmou que. Nos resumos de livros, não devem aparecer diálogos, descrições detalhadas, cenas ou personagens secundários. Somente as personagens, os ambientes e ações mais importantes devem ser registrados. Ao elaborar o resumo, dê preferência às frases concisas, explicando, já na primeira frase, o assunto de que trata o texto. Substitua os enunciados específicos pelos gerais. Exemplo, em lugar de ele comprou calça, camisa e meias, escreva, ele comprou roupas. O resumo também apresenta estrutura própria. Vejamos aqui. Ficha técnica. Sobrenome, o nome do autor, título da obra, local de publicação do texto, editora, ano, total de páginas. Aqui vocês devem abordar o assunto do texto, o objetivo dele, a articulação de ideias, a conclusão do autor do texto, resumido. Quando vocês forem fazer um resumo, voltem ao caderno didático e releiam essas dicas. Vocês notaram que não é tão difícil. Bem, chegamos ao final da nossa aula. Espero que ela auxilie vocês a empregar adequadamente as habilidades de escrita, especialmente no campo da redação oficial. Ler, compreender e produzir gêneros textuais, como gráficos e tabelas, é sem dúvida atividade autônoma de resolução de problemas. E como essa atividade é necessária na escola, não é mesmo? De igual forma, resumir um texto requer, além de conhecimento de normas e regras específicas, uma boa compreensão do texto que se quer resumir. Assim, mais uma vez, o apelo ao desenvolvimento do hábito de leitura ressoa sobre vocês, em nosso material. Então, leiam muito, indiscriminadamente, qualquer leitura, desde que vocês estejam compreendendo o texto. É considerada uma leitura proveitosa a leitura que faz parte de nosso cotidiano, principalmente no ambiente escolar. Então leiam a maior variedade de gêneros possíveis, desde romances, jornais, a panfletos e propagandas de supermercados. Leiam tudo à sua frente, placas de trânsitos, outdoors, revistas em quadrinho ou de fuxico. Simplesmente leiam e escrevam também, pois escrever é falar no papel, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Obrigada pela sua presença. Um abraço carinhoso a todos e até breve.